Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Vamos continuar o nosso curso de resolução de problemas, uma metodologia possível para o ensino da matemática nas séries iniciais. No vídeo passado, nós vimos as 4 etapas da resolução de problemas, segundo o pesquisador George Polya. Nós vimos como deve ser um bom problema, quais as características que ele tem que ter, segundo o Luiz Roberto Dante. E agora, nessa aula, nós vamos ver alguns exemplos de problemas. Então, nós temos 4 tipos de problemas. Tá? Os problemas padrão, os problemas processo-heurísticos, os problemas de aplicação e os problemas de quebra-cabeça. Então, nós vamos ver esses 2 tipos nessa aula e os outros nós vamos ver em outras aulas. Problemas padrão, eles podem ser divididos em 2 tipos. Problemas padrão simples ou problemas padrão compostos. Problemas padrão simples. Eles são resolvidos com uma única operação. Então, são aqueles problemas em que os alunos eles só vão fazer um cálculo, uma operação. Tá? Então, vai ser um problema, porque o aluno vai ter que pensar qual operação ele vai ter que fazer, vai ter que seguir todos os passos, as 4 etapas para ele entender. Só que ele vai resolver só com uma operação. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Primeiro exemplo. Numa classe, há 17 meninos e 22 meninas. Quantos alunos há na classe? Então, esse problema, ele vai ter que pensar, vai ter que imaginar o que está acontecendo. Como está falando numa turma, então, esse aluno está numa turma, ele sabe que tem meninos, tem meninas. Então, é um problema real para ele. Então, ele vai conseguir visualizar esse problema. E pensar, que conta será que eu vou fazer para descobrir quantos tem no total? Né? O segundo problema. Um gato tem 4 patas. Quantas patas tem 3 gatos? Tá? Isso também é um problema real, né? Ele pode imaginar os animais, ele pode desenhar os animais, aí ele estaria na segunda etapa. Né? A primeira etapa é entender o problema. A segunda etapa seria ou fazer um desenho, ou fazer um esquema, e aí pensar, como é que eu vou descobrir quantas patas tem os gatos? Né? E aí, nesse caso, ele vai fazer só um cálculo. Por isso que a gente classifica como problema padrão simples. Problemas padrão compostos. O que são isso? São os problemas que vão ser resolvidos com 2 ou mais operações. Então, eles vão precisar fazer mais de um cálculo para resolver. Então, aqui eles vão precisar prestar bastante atenção para ver quais os cálculos que eles vão ter que resolver. Então, aqui, de novo, eles vão ter que voltar, tentar resolver pelas 4 etapas. Primeiro, entender o problema, anotar todos os dados do problema. No segundo, talvez fazer um desenho, um esquema, pensar num possível cálculo, que cálculo que ele pode fazer. Na terceira etapa, ele vai ter que fazer o cálculo que ele imaginou, né? E nesse caso, nesse problema aqui, vai ser mais de um cálculo, vai ser mais de uma operação. E na última etapa, a 4ª etapa de resolução, ele vai ver se aquele valor que ele encontrou está de acordo com o problema. Então, eu dei aqui um exemplo de um problema padrão composto. Hugo, Mariana e Guilherme possuem juntos 90 figurinhas. Sabendo que o Hugo tem 32 figurinhas e os outros 2 possuem quantidades iguais, determine o número de figurinhas de cada um. Então, aqui ele vai ter que fazer 2 cálculos. Né? Ele vai ter que pensar nas figurinhas, vai ter que pensar nas crianças, ele pode fazer um desenho, dependendo do nível que a criança está. Outro tipo de problema. Problema, processo ou heurístico. São problemas cuja solução envolve operações que não estão contidas explicitamente no enunciado. Exigem vários processos de raciocínio do aluno. Então, ele vai ter que criar vários processos para poder chegar na solução. Então, um exemplo que eu coloquei, numa reunião de equipe, há 6 alunos. Se cada um trocar um aperto de mão com todos os outros, quantos apertos de mão teremos ao todo? Então, aqui ele vai ter que pensar o que está acontecendo, ele vai ter que imaginar a situação, vai ter que imaginar esses alunos todos juntos, cada um vai dar um aperto de mão no outro.
E aí ele pode construir um esquema, pode fazer um desenho, ele pode colocar nomes para os alunos, para ficar mais fácil de visualizar o aluno. Né? Então, aqui ele pode fazer de várias maneiras, até encontrar a resposta. E claro que ele vai ter que testar depois a resposta, ver se está de acordo com o que o problema está pedindo. O livro que eu utilizei para essa pesquisa é a Formulação e Resolução de Problemas de Matemática, do Luiz Roberto Dante. Então, todos esses problemas que eu estou trabalhando com vocês, eles estão nesse livro. Depois, se alguém quiser, pode me pedir por e-mail, através dos meus contatos, e aí eu passo para vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Aguardo vocês nos próximos vídeos. E nós vamos falar os outros dois tipos de problemas. Vou citar exemplos e em outros vídeos também vou colocar mais outros exemplos de problemas e resolvidos, e inclusive como as crianças podem pensar, né? Quais são os possíveis erros, o que o professor pode ajudar ela, orientar a criança a fazer o problema. Tá bem? Aguardo você.